Sim, tá tudo pronto, tudo preparado. Mais uma história sobrenatural aqui no canal dos Mistérios do teu amigo Paulinho Boa Pessoa. Você tem curtido nosso canal? Então, por favor, inscreva-se no canal. É a única forma que a gente tem de crescer com esse canal. Se você se inscrever, se você curtir, dar o seu joinha e se você acionar o sininho para ser comunicada ou comunicado a cada vez que uma nova história porta por aqui. E a gente está sempre postando histórias magníficas, como essa do Tiagão, que eu vou contar para vocês agora. Alô, Tiago, um abraço para você, com todo respeito, amor e carinho. E quero fazer um pedido a mais. Visite o nosso outro canal, Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde tem as histórias de amor mais lindas do YouTube, uma mais linda que a outra. E por que eu tenho esse privilégio? Simples, porque eu tenho os ouvintes mais espetaculares do mundo, aqueles que têm as histórias mais lindas e que me escrevem com tanto amor e com tanto carinho. Pedido: manda um valeu pro Paulinho Boa Pessoa, um valeu demais. Abaixo aqui do vídeo há como se fosse uma linha do tempo, onde você vai encontrar, entre outras coisas, a palavra valeu. Clicou ali em cima, aí você pode mandar um valeu demais para o nosso canal e eu serei muito grato. Outra coisa, torne-se membro do nosso canal. É importante, Paulinho, importantíssimo, porque o YouTube diz assim: incentive, senhores criadores de conteúdo do YouTube, incentive o seu público a se tornar membro, um fã que assine pelo canal, para que dê força para o canal. O YouTube ama e eu amo também. Seja membro aqui do canal. Para mim será muito, muito, muito importante. Isso posto, vamos à história espetacular de hoje? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história do Tiago acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Tiago e aconteceu na minha vida algo muito especial. De repente, eu fui trabalhar num lugar tão desejado por mim. Mas antes eu quero dizer como foi que aconteceu. Foi assim, eu acabei me envolvendo na campanha política do Cabeção. Ele era um dos caras mais populares da minha cidade. E ele começou a ouvir da população coisas do tipo: ô Cabeção, se candidate, eu voto em você. Seja candidato a vereador, que meu voto é seu. Apesar de um político jamais poder confiar totalmente nisso, nesse falatório, por exemplo, quando ele escutou algo parecido, ele começou a se animar. E foi exatamente isso que fez o Cabeção. Ele, que era presença constante em tudo o que era evento do município, aconselhado por muitos, resolveu sair candidato a vereador. Levou, inclusive, o meu apoio, e tanto que eu acabei entrando para trabalhar na campanha dele. Não havia dinheiro, Paulinho. Eu vou ser honesto. Eu não ganhei um tostão para fazer parte da campanha do Cabeção. Mas havia uma promessa. Cabeção me disse que se ele fosse eleito, ele iria me arrumar um trabalho, e esse trabalho seria assim uma coisa muito especial para mim.
muito legal para mim. E olhe que de fato veio esse trabalho, porque eu amava participar da vida do município e principalmente me colocava à frente de festas, quermesses. Eu era aquele cara que ensaiava a quadrilha que eu estou dizendo, Paulinho, é a quadrilha junina, tá? Quando fala de política é um perigo, né? Falar que eu ensaiava a quadrilha. Não, a quadrilha junina. E eu fazia papel de padre. E, sabe, eu tinha muito jeito para essas coisas. Talvez, e as pessoas acreditavam isso, exatamente porque eu sou gay. Então, dizem que os homossexuais, como eu, têm um gosto muito particular e especial com as coisas das artes. E eu amava tudo que dissesse artes, era comigo. Inclusive, eu fazia parte na Igreja Católica da JEC, Juventude Estudantil Católica. E também tinha a JOC, a Juventude Operária Católica. E olha, eu realmente me saía muito bem em tudo. Então o Cabeção, ele foi super bem votado na campanha para vereador. Chegou inclusive a ser o terceiro mais votado da cidade, só perdendo de fato para nomes muito tradicionais da cidade e pessoas assim mais abastadas do município. Ele ficou super feliz, o terceiro mais votado. E logo que ele assumiu, diante da estupenda votação que obteve, logo pôde cumprir o que prometera. E me escalou para eu trabalhar no Teatro Municipal da cidade. Paulinho, boa pessoa. Aqui vai um particular. Pode haver teatro tão lindo, e eu acredito que haja. Mas mais lindo do que o da nossa cidade não havia. Mas era um teatro que, apesar da sua beleza física, através da sua construção, através do seu prédio muito bem edificado, um verdadeiro trabalho de arte, era um teatro que vivia fechado. Só servia realmente para dizer que ali havia um teatro, mas só se via pó naquele teatro, porque estava deixado de lado. Bem, quando eu assumi a minha função ali, eu resolvi entrar com tudo. Eu tinha ordens expressas do Cabeção que eu poderia movimentar as artes cênicas da cidade. E eu arregacei as mangas e comecei a criar eventos. Eu achava que um teatro lindo daquele não podia ficar parado. E aí eu comecei, sabe, a incentivar o pessoal da própria cidade a se apresentar em peças. Mas antes, eu trouxe uma boa equipe de limpeza para o teatro e deixei tudo limpinho, porque aquilo era lindo, era maravilhoso, mas estava bem empoeirado, estava bem sujo. E aquilo depois de limpo, bom, aí sim ficou espetacular. Tanto que quando eu coloquei os pés no Teatro Municipal, o cúmulo da elegância em pedra, mármore e madeira, eu senti algo vibrar dentro de mim. Era mais do que um edifício. Aquilo era um organismo vivo, carregado de história, de aplausos antigos, ainda sussurrando pelos cantos do palco. A fachada principal se ergue majestosa, de estilo que mistura traços clássicos com toques vernaculares, frontão ornamentado, colunas imponentes, janelas altas com moldura trabalhadas. Cada detalhe ali conspirava para me dizer que aquele lugar, o Teatro Municipal da minha cidade, era sagrado, especialmente para quem ama as artes, como eu sempre amei, para quem ama o teatro. As portas de entrada são pesadas, bronze com madeira escura, tudo misturado, com respeitável altura, que rangem quando se abrem, como se o próprio teatro estivesse despertando ao nosso toque. A primeira vez que eu abri aquela porta, deu uma rangida na porta e eu brinquei assim comigo: acorda, teatro, acorda, e que acordem também todos os seus fantasmas. Entrei pelo foyer,
lustres de cristal pendendo do teto, refletindo a luz dos mosaicos no chão, chão todo de pedra, pedras variadas. Arcos suaves acompanham o olhar até o balcão do bar. Há rampas, escadas ornamentais com corrimão em ferro forjado, convidando a pessoa a subir, explorar e envolver-se. O cheiro de veludo do tapete vermelho, da madeira encerada, de tinta antiga, tudo conspira para me fazer sentir parte de algo realmente grandioso. Vou seguindo até a plateia. Cadeiras alinhadas, acolchoadas, braços de madeira polida, fileiras dispostas em leve inclinação para que cada olhar chegue ao palco sem cobrir um ao outro. Um teatro na acepção exata da palavra, tudo bem feito e construído. O teto se curva, ornamentado com frestas para uma acústica perfeita. Até o som de um sussurro conseguirá alcançar o fundo da sala. As luzes da plateia, discretas, adormecidas, aguardam o sinal. E então o palco. O palco! A boca de cena emoldurada por cortinas espessas de veludo, a moldura dourada ao redor, tudo delineando a fronteira entre o real e o imaginário. Quando adentro o palco, sinto a elevação sob meus pés, o piso de madeira levemente lúcida e abaixo dele a caixa cênica. O espaço secreto que sustenta o espetáculo, mecânicas, varas de luz e refletores suspensos, o urdimento invisível que move cenas. Às laterais do palco, numa penumbra quase reverente, as coxias que guardam seus segredos, corredores estreitos, bastidores, portas pelas quais atores se espreitam, figurinos pendurados, cenários fechados esperando a sua hora. O som ali pulsa diferente, abafado, cheio de expectativa. Cada palmo desse espaço sugere esforço, dedicação e o trabalho que acontece longe dos olhos da plateia, mas que torna possível o milagre de uma peça. Um teatro tem vida. Um teatro tem vida. Mesmo o cheiro ali tem camada. A camada do pó do cenário, da tinta fresca, do veludo, talvez até velhas memórias impregnadas nas paredes. Quando a luz se apaga, eu sei que o teatro vai respirar junto comigo. A cortina vai subir, o pano de boca vai se recolher e tudo aquilo que eu sinto agora, todo esse esplendor, vai se transformar em palco vivo. Um teatro tem vida. Um teatro tem muita vida. E a cidade nossa inteira começou a vibrar com o movimento que eu criei no teatro. E depois eu comecei a ter apoio do próprio prefeito, porque os elogios começaram a recair sobre ele. E sugeri ao prefeito trazermos peças de fora, peças que estavam sendo exibidas em grandes centros, quando não eram necessárias grandes produções de cenário, quando o transporte de tudo era mais fácil. Trazíamos peças famosas para uma única exibição num dia de semana e a cidade inteira acabava participando. Algumas vezes o prefeito fazia entrada franca, quer dizer, a entrada grátis para toda a cidade, e aquilo sim poderia resultar para ele em grande investimento político para a próxima campanha. Mas para o povo era investimento de cultura, era aprendizado, porque teatro também é educação, também é formação. Foi quando eu soube que um grupo de bons atores estava levando a peça linda, maravilhosa, chamada Júlio César, de William Shakespeare. E nessa tragédia de Shakespeare,
Júlio César, o fantasma que aparece, tem um fantasma nessa peça, é o fantasma de Júlio César, uma figura histórica, real, é um espectro que visita Brutus. A cena, para quem nunca viu essa peça, é mais ou menos assim, é uma cena tardia, num acampamento tenda, e aparece ali o fantasma de Júlio César para Brutus e o pressagia para a batalha com Filipe. Essa aparição, ela é curta, mas muito importante e tem a forte função dramática. É um lembrete do crime, da culpa e do destino de Brutus, da famosa frase "Até tu, Brutus". Eu consegui um encaixe para uma quarta-feira. Seria apresentação única, mas foi um sucesso absoluto. O teatro lotou para ver Júlio César. O teatro ficou soltando gente pelo ladrão, como a gente gosta de falar no interior. Evidentemente, eu não atuava nas peças. Eu apenas era o responsável por trazer o espetáculo. Então, quando tudo terminou naquela quarta-feira, eu fiz como eu sempre fazia. Subi ao palco, agradeci o prefeito, o vereador Cabeção, pelo imenso apoio, pois que sem eles nada seria possível. Só nessa hora é que o pessoal ia embora. Foi assim. Saí do palco com o coração ainda quente do aplauso. Mas aí o teatro foi ficando vazio. Foi esvaziando o teatro. A sala, vazia, devolvia um eco que parecia pertencer a outros séculos. Eu apagava parte das luzes da boca de cena. Pela coxia, eu jurei ouvir passos que não eram meus. Comecei a escutar passos. O velho palco rangia, como se lembrasse de sapatos que já dançaram ali há décadas. Fui até o centro do tablado. O frio na madeira me subiu aos pés. A cortina de veludo fechada tremia numa brisa que eu não sentia. Foi então que eu vi, não o vulto de um ator, mas uma presença acinzentada, encostada no fundo do palco, como se a penumbra tivesse tomado forma humana. Eu vi. Meu Deus! Eu vi. Não falou. Aquilo só me olhou. E no olhar havia algo familiar e impossível. A gravidade de uma história que terminara de forma violenta. Será que é o fantasma que eu vi na peça do Júlio César? Cheguei a pensar que fosse. Mas na minha cabeça vinham as imagens da peça que havíamos acabado de apresentar. Do homem que morreu no fórum, das mãos que apunhalaram. Será que se trata do mesmo fantasma? Eu fiquei pensando se um fantasma pode ser tão teimoso quanto uma promessa. Será que a peça foi embora, o pessoal foi embora e o fantasma da peça ficou? A presença levantou a cabeça, aquilo que apareceu para mim levantou a cabeça, e por um momento eu tive a sensação de que, se abrisse a boca, ouviria uma voz a dizer: Brutus.
Brutus? Então, seria de fato o fantasma de Júlio César? Ou talvez só o nome do teatro, e então a sala voltou a ser sala, e eu, Tiago, fiquei sozinho com o som do meu próprio susto. A minha vontade era sair correndo dali, porque eu vi aquela coisa acinzentada que era o fantasma. Mas eu não consegui, porque as minhas pernas estavam bambas, e eu acho que se eu tentasse correr, com certeza eu cairia. Como havia uma cadeira no canto da coxia, até como um socorro, eu me sentei ali para não cair. E de repente, o que me aliviou foi a presença da Dona Celeste. Graças a Deus, eu vi a Dona Celeste, a faxineira do teatro, ela que já trabalhava ali havia muitos anos, e o Manuel, o mais novo, gente fina, gente boa. Fui eu, inclusive, que arrumei aquela função para ele, e muito prestativo. A presença daqueles dois, a Dona Celeste com o Manuel, a presença dos dois me aliviou. Um lugar daquele tamanho não dava para encarar sozinho, porque o teatro era imenso, lindo, mas cheio de mistérios. Ainda mais depois da visão que eu havia tido. Poderia ter dito a eles sobre o que eu tinha acabado de ver, mas eu senti que talvez eles não me entenderiam. Eu fiquei também com medo de passar ridículo. Como é que eu ia dizer para eles que eu tinha acabado de ver o fantasma de Júlio César, que havia se apresentado na peça? Então eu preferi me calar. Mas uma coisa eu tinha em mente: não deixaria mais que os dois se afastassem de mim, até que eu conseguisse fechar o teatro. Foi quando eu perguntei: Dona Celeste e Manuel, já está tudo limpo? O que está faltando vocês limparem agora? E eles me disseram: os banheiros do subsolo. Na verdade, quem respondeu foi a Dona Celeste. Bom, então eu vou com vocês lá, que eu quero mostrar uns espelhos que precisam de um cuidado especial. Lógico, eu estava apenas inventando uma desculpa para eu não ficar sozinho, para eu não me apartar deles. Eu não queria ficar sozinho ali. Eu queria ir com eles e ter a companhia deles. Fomos então para o banheiro do subsolo. Espelhos que acumulavam pó rápido, coxia onde sempre derrubavam coisas. Ela, a Dona Celeste, conhecia cada detalhe daquele lugar. Ela trabalhava ali havia mais de 17 anos. E ela falava com orgulho que amava aquele trabalho. O Manuel, o rapaz por qual eu havia arrumado emprego, ele ficou com a parte da plateia, os corredores de acesso ao mezanino, fazendo também uma limpeza. Era um trabalho bem feito deles, tranquilo, mas bem feito, apesar de o prédio ser imenso. As cortinas pesadas, as molduras douradas, o carpete vermelho escuro, parecia que a gente estava limpando um cenário de filme antigo. Por volta da meia-noite, depois de eu terminar todo o meu trabalho, mas ali acompanhando ainda a Dona Celeste e o Manuel, eu pedi que eles voltassem comigo até o palco. Vamos lá até o palco, eu queria dar uma olhadinha nas cortinas. Eu deixei-as semi-cerradas e parece que eu vi uma poeirinha também no palco. Eu gostaria que ficasse tudo limpinho, porque amanhã vai ter ensaio aqui no teatro. Eu inventei de novo uma desculpa. Eles foram comigo. A sensação que eu senti era estranha. Aquele lugar parecia ter vida própria. Aí eles foram limpando o que eu havia pedido. Fiquei ali por uns minutos, só respirando o silêncio, até que eu escutei o barulho do rodo da Dona Celeste lá longe. E depois de eu ter escutado esse barulho, escutei um riso. Um riso que me chegava ao ouvido em ecos. Mas eu percebi
que nem Dona Celeste nem o Manuel haviam escutado. Mas será que é só eu? E quando eu olhei, eu vi, de novo, bem no centro do palco, o fantasma dele, Júlio César. Aquele que apareceu durante a peça que havia acabado de ser encenada. Nessa hora eu não resisti, eu acabei dando um grito, sabe? A senhora, a Dona Celeste, veio ao meu socorro e também o Manuel. E desta vez eu tive que falar para eles. Vocês não viram? O quê? No centro do palco, eu acabei de ver um fantasma. A Dona Celeste olhou para o Manuel, Manuel olhou para a Dona Celeste. Não havia mais ninguém ali além de nós três. Foi quando a Dona Celeste disse: eu sempre ouvi barulhos aqui. Eu tinha até vergonha de falar. E até porque eu precisava também conservar o meu trabalho. Senão as pessoas poderiam terem me respondido à época: se está com medo, Dona Celeste, então pede para sair. Coisa que eu não posso fazer porque preciso desse emprego. Mas sempre escutei barulhos por aqui. O Manuel confirmou, dizendo a mesma coisa. Foi quando eu olhei mais uma vez para o fundo do palco. E dessa vez eu vi uma silhueta. Uma silhueta que ficava de pé e caminhava como quem saísse dali. Eu vi aquela silhueta numa piscada de olhos que desapareceu. Sei lá, talvez nunca tivesse estado por lá. Talvez tenha sido só a minha mente projetando o meu medo. Ou talvez não. Fiquei com os dois o tempo todo. E quando eles terminaram o trabalho, nós saímos juntos. Saímos juntos ali do teatro. Só que antes de sair, a Dona Celeste teria que apanhar o radinho de pilhas dela. Ela sempre levava aquele radinho de pilhas que a acompanhava. E exatamente no momento em que ela foi apanhar o radinho de pilhas, eu ouvi assim um chiado do radinho, como se alguém estivesse tentando mexer na sintonia, na frequência. Não havia nenhuma mão no botão do volume. O rádio começou a chiar sozinho. Na hora, eu nem falei nada. Mas uma certeza se formava em mim, ainda que eu tentasse negar. Aquele teatro não estava vazio. Não quis falar nada para Dona Celeste agora e nem para o Manuel. Mas aquele teatro, ele era antigo e cheio de histórias. Talvez o local estivesse mexendo com a minha cabeça, mas a imagem daquela silhueta que eu vi, mesmo que por um instante, ficou presa na minha mente. E mais que medo, aquela era uma sensação de ser observado, de que a qualquer momento alguém poderia me chamar pelo nome, mesmo que ninguém estivesse por perto. Saímos do teatro. O caminho estava silencioso como sempre. Quando eu cheguei em casa, eu pensei comigo: meu Deus, e agora para eu voltar a trabalhar no teatro? Não, eu não podia pedir a conta, pedir a demissão, seria demais para mim, até porque eu havia feito uma verdadeira revolução naquele teatro. Eu teria que continuar com o meu trabalho por lá. Mas eu sempre dava um jeito agora de ter alguém por perto. Arrumei uma assessora, uma menina para me ajudar. Sabe aquele trabalho da estagiária? Eu fiz com que o prefeito e o cabeção contratassem também uma menina para poder me dar um apoio. E só a presença daquela menina me dava uma segurança maior. Mas a verdade é que a cada fim de espetáculo, a partir daquele dia, eu jamais deixei de ver a silhueta e o fantasma de Júlio César.
Só faltava ele dizer para mim: até tu, Brutus. Noutra ocasião, terminada uma peça, eu me distraí e quando eu pensei que não, eu estava sozinho. Não havia a Dona Celeste e nem o Manuel por perto. Eu tentei recuar já com medo, mas parecia que o palco me prendia. E de repente eu escutei um aplauso isolado. Sabe quando alguém bate palmas? Uma pessoa só, batendo palmas, achando que o espetáculo estava sendo bem apresentado. Eu fiquei extasiado e pensei: será o Manuel brincando comigo? Será a Dona Celeste brincando comigo? E quando eu olhei para a plateia, eu vi. Era o mesmo fantasma, acinzentado, que olhava para mim e batia palmas. De novo eu senti um arrepio pelo corpo e desta vez eu ganhei forças para sair correndo pelo tablado, sair correndo pelo palco, até que eu encontrei a Dona Celeste e o Manuel. Agora sim, fiquei com eles novamente e esse era o meu recurso sempre. Eu poderia ter ficado ali, sabe, trabalhando eternamente, porque era o que eu amava fazer. Era o que eu adorava fazer. Sim, eu nasci para essa coisa do palco, do teatro, das peças, das artes. Mas acabei concluindo um curso que eu estava fazendo sobre teatro mesmo. E acabei pedindo demissão do meu trabalho e me transferindo para uma outra cidade. Não, eu sei que não foi uma escolha muito natural. Foi uma coisa que eu fiz por medo. Medo do fantasma de Júlio César. Medo de que um dia ele me dissesse: até tu, Brutus. Sabe, meu amigo Paulinho, essa era a história que eu tinha para contar. E eu espero merecer por parte de todos vocês muitos comentários a partir de agora.